Oi pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai direto ao ponto para falar sobre uma mudança médica que, olha, é literalmente histórica. Nós estamos acompanhando a correção de um diagnóstico que por décadas foi mal interpretado e subestimado. A ciência finalmente evoluiu e trouxe a urgência de atualizar como a gente entende uma das condições de saúde mais comuns que existem. 170 milhões. Para colocar isso em perspectiva, estamos falando de 1 em cada 8 mulheres no mundo inteiro sendo afetada por essa condição durante os anos reprodutivos. É muita gente. Com uma população global tão gigantesca lidando com isso, acertar o nome científico dessa condição não é só um preciosismo médico, sabe? É uma necessidade absoluta, uma verdadeira urgência de saúde pública global. Sabe, isso nos leva à questão central da nossa conversa de hoje. O que é que acontece de verdade quando uma doença recebe um nome errado? A resposta é bem trágica, na verdade. Nós vemos décadas de um estigma gigante, atrasos absurdos para conseguir um diagnóstico e um cuidado ao paciente que acaba totalmente fragmentado. É um verdadeiro efeito dominó, e tudo isso causado simplesmente por um vocabulário médico obsoleto. Então, vamos mergulhar nisso. O que a gente percebe aqui é que aquele foco antigo, super restrito apenas em cistos, está finalmente dando lugar a uma compreensão muito mais moderna e realista. O jogo virou para o reconhecimento de uma síndrome complexa, sistêmica, que afeta vários órgãos do corpo de formas super variadas. Para a gente desmistificar isso de vez, temos que olhar para o nome antigo, a famigerada Síndrome dos Ovários Policísticos, a SOP. E aqui, a gente precisa validar a frustração imensa de milhões de pessoas que convivem com isso. SOP é um termo herdado lá do passado que, francamente, nem faz sentido biologicamente hoje em dia. Ele dá a falsa ideia de que tudo se resume a cistos ovarianos, que muitas vezes nem sequer existem. E isso acaba escondendo a verdadeira raiz do problema, limitando a conversa apenas à questão da fertilidade. E a realidade clínica vai muito, muito além da fertilidade. Nós estamos falando de uma questão metabólica e endócrina para a vida toda. O que isso inclui? Bom, resistência à insulina, um risco altíssimo para diabetes tipo 2 e problemas cardiovasculares, sem contar disfunção ovulatória, depressão, ansiedade e até alterações dermatológicas, tipo acne severa e alopécia. Aquele nome antigo praticamente apagava todas essas batalhas do mapa da sociedade. E os dados sobre isso são simplesmente fascinantes. Quando a gente olha para as pesquisas globais feitas diretamente com as pacientes, uma maioria esmagadora, 86%, exigiu explicitamente um nome novo. Não tem como ignorar isso, né? Foi um chamado inquestionável para largar o estigma e adotar uma terminologia baseada em sintomas reais e precisão científica. Claro que corrigir um erro histórico dessa magnitude não é algo que acontece da noite para o dia. Na verdade, foram necessários incríveis 14 anos de um esforço global absurdo, super colaborativo e rigorosamente baseado em dados. Tudo isso só para mudar algumas letras e garantir que dessa vez a medicina fizesse a escolha certa e definitiva, culminando nesse consenso que todo mundo estava aguardando. E só para vocês terem uma noção da escala gigantesca disso tudo, nós estamos falando de mais de 14.300 respostas processadas em pesquisas envolvendo 56 organizações médicas de referência em vários continentes. Não foi só uma votaçãozinha rápida, foi um mandato de consenso global de verdade, super inclusivo que transcendeu fronteiras e uniu vários idiomas em prol da ciência. Mas não era só inventar um nome qualquer. O Comitê Global usou regras e parâmetros bem rígidos. A nova nomenclatura tinha que garantir precisão científica inquestionável, óbvio, mas também precisava ser clara, fácil de comunicar e incrivelmente sensível do ponto de vista cultural. E o mais imperativo de tudo, precisava eliminar definitivamente qualquer traço de estigma reprodutivo na hora do diagnóstico. Então, é exatamente aqui que a gente dá tchau para aquele termo antigo e confuso e abraça a PMOs. O que essa sigla significa? Síndrome poliendócrina metabólica ovariana. Olha só como essas palavras juntas, poliendócrina, metabólica e ovariana, acertam em cheio. Elas finalmente conseguem encapsular a totalidade da síndrome com perfeição, descrevendo de forma cristalina os sintomas que essas pacientes realmente enfrentam no dia a dia. E a aceitação dessa mudança foi espetacular. Em nível mundial, os termos que formam a PMOs tiveram apoio massivo, 85% para os termos endócrinos, 76% para os metabólicos e 70% para os ovarianos. Isso uniu de um jeito perfeito a vivência de quem tem a condição com um profundo conhecimento técnico dos profissionais da saúde. O consenso foi avassalador.
Bom, avançando um pouco, a gente precisa falar sobre os próximos passos. Porque cá entre nós, mudar o nome no papel é maravilhoso na teoria, mas tem que funcionar na prática, na rotina dos consultórios. O foco agora é o futuro, e uma mudança política desse tamanho só dá certo com uma implementação global muito segura, guiada por esse roteiro rigoroso de 8 estágios que a gente está vendo. Nessas 6 fases iniciais de lançamento, fica claríssima a estratégia altamente coordenada que está em ação. A gente tem desde a disseminação no meio acadêmico até a integração essencial nos prontuários eletrônicos de saúde e no próprio sistema de classificação internacional. O objetivo central é fazer com que a transição seja o mais fluida possível, sem que nenhum diagnóstico se perca nos corredores dos hospitais. E é aí que entra o impacto prático formidável para os próximos anos. A meta concreta é incluir a PEOMOS nas diretrizes internacionais em 195 países até 2028. Essa rapidez surpreendente na adoção global é o que vai garantir que essa mudança de paradigma comece logo a melhorar a medicina personalizada e os resultados de saúde no mundo todo. Para resumir a importância absurda de tudo isso, a respeitada revista The Lancet destacou em maio de 2026 que esse novo nome evita as referências enganosas aos cistos e reflete de verdade as características multissistêmicas da condição. É uma vitória gigante, uma conquista alcançada a muito custo que vai finalmente derrubar o estigma social e aprimorar o padrão de acolhimento em saúde pelo mundo afora. E para a gente fechar a nossa explicação de hoje, eu deixo uma reflexão bem poderosa. Como as palavras